Sabe aquela pessoa que está ali na sua frente todo dia, mas que você simplesmente não enxerga? Essa era a vida da Luana. Morando nos fundos de uma mansão cinematográfica, ela era o que o patrão, o poderoso Rodrigo, considerava apenas parte da decoração. Luana trabalhava como arrumadeira, cuidando de cada detalhe para que a vida daquele milionário arrogante fosse perfeita. Com seus óculos de armação pesada, o cabelo sempre preso num coque sem graça e aquele uniforme largo que parecia esconder qualquer vestígio de feminilidade, Luana era um fantasma gentil. Ela sabia o perfume que ele gostava, como ele tomava o café e até o humor dele logo cedo. Mas para Rodrigo, ela era apenas a moça da limpeza. Rodrigo era o tipo de homem que tinha o mundo aos seus pés, mas o coração trancado num cofre de gelo. Bonito, rico e cercado por modelos que pareciam ter saído de capas de revista. Ele vivia reclamando com os amigos que a beleza hoje em dia é toda igual e que não existiam mais mulheres com conteúdo. Ele falava isso enquanto a Luana, uma estudante de história que lia livros escondida na biblioteca dele, passava com a bandeja de prata bem na frente dele. Rodrigo não via a inteligência nos olhos dela, nem a doçura no sorriso tímido que ela tentava esconder. Para ele, o mundo era dividido entre gente importante e gente invisível. E a Luana, infelizmente, estava no segundo grupo. Mas no fundo do peito, a Luana guardava um segredo que doía. Ela era completamente apaixonada por aquele patrão difícil. Ela via o lado dele que ninguém via, os momentos de solidão e o peso de carregar um império nas costas. Mas ela não era boba. Ela sabia que, naquela realidade de mármore e ouro, uma arrumadeira não tinha vez com um rei. Luana aceitava o seu papel de sombra, achando que o destino nunca ia lhe dar a chance de brilhar. Mal sabia ela que a virada de ano estava chegando, e com ela, um erro de papelada ia abrir uma porta que nunca mais se fecharia. Gente, quem nunca se sentiu invisível para aquela pessoa especial, não é? A Luana é o retrato de muita gente que tem um brilho gigante por dentro, mas que o mundo insiste em não enxergar. Se você está na torcida para a Luana dar a volta por cima, tirar esse coque e deixar esse patrão de queixo caído para ele aprender a valorizar quem está do lado dele, deixa o seu like agora mesmo. Vamos mandar essa energia para a Luana mostrar que beleza de verdade não tem preço. Enquanto a mansão se preparava para a maior festa da cidade, a Luana achava que ia passar a meia-noite limpando taças de cristal. Mas o universo estava preparando um convite VIP que ia transformar a gata borralheira na estrela mais brilhante da constelação de Rodrigo. Sabe aquele momento em que a vida parece te dar um empurrãozinho e você só precisa decidir se pula no escuro ou continua no mesmo lugar? Pois é, o final de ano na empresa do Rodrigo era uma correria só. Convites de ouro, envelopes de seda e uma lista de nomes que parecia o catálogo dos mais ricos e famosos do país. No meio desse furacão de papelada, a secretária do patrão, exausta de tanto trabalhar, acabou cometendo o erro mais lindo da história. Ela enviou um dos convites VIP, aquele que vinha com uma pulseira de acesso total e um tratamento de estrela, direto para a caixa de correspondência dos funcionários. E o nome escrito no envelope, por uma ironia do destino, era apenas L. Silva. Para a secretária, era a modelo internacional Lara Silva. Mas para o carteiro, o destino era claro: Luana Silva, a arrumadeira dos fundos. Quando a Luana abriu aquele envelope e viu o brilho do papel, o coração dela quase saiu pela boca. Ela sabia que aquilo era um engano, que ela não pertencia àquele mundo de festas de gala e taças de champanhe. Mas, por um segundo, ela olhou para o próprio reflexo no vidro da janela e sentiu uma vontade de gritar. Porque ela tinha que ser sempre a pessoa que limpa a festa e nunca a pessoa que aproveita.
Luana tomou uma decisão que ia contra toda a sua timidez. Ela ia usar as economias que guardou durante 2 anos, o dinheiro que seria para um curso ou para reformar a casa da mãe, e ia investir tudo em apenas uma noite. Uma noite para deixar de ser sombra e virar luz. O dia da transformação foi um verdadeiro ritual. Luana procurou o melhor salão da cidade, longe de onde qualquer pessoa da mansão pudesse reconhecê-la. Ela sentou na cadeira do cabeleireiro e deu a ordem: "Eu quero me encontrar aqui dentro." O coque sem graça deu lugar a ondas suaves que brilhavam como seda. A pele, cansada da rotina pesada, ganhou um toque de veludo com uma maquiagem que realçava seus olhos, antes escondidos por lentes grossas. Ela comprou lentes de contato e, finalmente, o golpe de mestre. O vestido. Não era um vestido qualquer. Era uma peça dourada que parecia ter sido costurada com fios de sol. Quando Luana se olhou no espelho depois de pronta, ela deu um passo atrás e as lágrimas rolaram. Ela não reconhecia aquela mulher poderosa, altiva e absurdamente linda que a encarava de volta. O patinho feio tinha morrido para dar lugar a um cisne que estava pronto para voar. A adrenalina corria pelas veias dela como um rio. O medo de ser descoberta e humilhada na frente de todos era gigante, mas o desejo de ser vista pelo Rodrigo, nem que fosse como uma desconhecida, era ainda maior. Ela ajustou a pulseira VIP no pulso, calçou os sapatos de salto e respirou fundo. Naquela noite de Ano Novo, a mansão do Rodrigo ia receber uma convidada que ninguém esperava. E a maior surpresa de todas seria o fato de que a mulher mais interessante da festa dormia no quartinho dos fundos e sabia exatamente como o patrão gostava do café. Gente do céu, o que você faria no lugar da Luana? Você teria coragem de se arrumar toda e ir na festa do seu patrão, sabendo que se alguém te reconhecer, você pode ser humilhada e até perder o emprego na hora? Ou você acha que a vida é feita dessas loucuras mesmo e ela está certa em querer brilhar pelo menos uma vez? Comenta aqui embaixo. Vai com tudo, ou melhor não arriscar. Quero ver quem aqui também teria essa coragem de Cinderela. O carro parou na frente do evento, os flashes começaram a disparar. E a Luana sentiu que o seu destino estava batendo à porta. Ela ia entrar naquela festa como uma mulher misteriosa, armada com sua inteligência e sua nova beleza, pronta para mostrar ao Rodrigo que o que ele tanto procurava no mundo estava bem debaixo do nariz dele o tempo todo. O salão de festas daquele hotel de luxo era um mar de gente fina, joias que ofuscavam os olhos e conversas que giravam apenas em torno de quem tinha mais poder ou o carro mais caro do ano. O Rodrigo estava lá, no centro de tudo, segurando uma taça de champanhe com aquele ar de quem já viu de tudo e nada mais o impressionava. Ao lado dele, modelos famosas tentavam chamar sua atenção, mas ele parecia entediado. Para o Rodrigo, o mundo era um comercial repetido, onde as pessoas eram apenas bonecos de vitrine. Ele buscava algo real, mas sua própria arrogância o impedia de olhar para baixo, onde a verdade costuma morar. Ele não sabia, mas a verdade estava prestes a entrar pelas portas duplas, vestida de ouro e exalando uma confiança que ia fazer o seu império de ego tremer. Quando a Luana cruzou o salão, o silêncio não foi imediato, mas foi como uma onda que vinha de longe. As cabeças iam se virando devagar, os sussurros começavam a pipocar e até a música parecia ter ficado mais baixa para dar passagem a ela. Ela não caminhava com medo de ser descoberta. Ela caminhava como se aquele chão de mármore fosse o seu habitat natural. Rodrigo, que estava distraído com uma conversa fútil, sentiu uma força magnética puxar o seu olhar. Quando ele a viu, o mundo ao redor simplesmente desapareceu. Aquela mulher de vestido dourado, com ondas no cabelo que pareciam mel escorrendo e um olhar que desafiava a gravidade, era a coisa mais hipnotizante que ele já tinha visto.
O coração do patrão de gelo deu um solavanco que ele não sentia há décadas. Ele não esperou. Ignorou as pessoas ao redor e caminhou em direção a ela com a certeza de quem sempre consegue o que quer. Eu achei que conhecia todas as pessoas importantes desta cidade, mas vejo que o destino guardou o melhor para o final. Ele disse, usando aquele charme de quem está acostumado a conquistar qualquer uma com apenas uma frase. Mas a resposta de Luana não foi o sorriso bobo que ele esperava. Ela o olhou nos olhos, com uma profundidade que o deixou desarmado. Talvez o seu problema, Rodrigo, seja achar que a importância de alguém está no nome que ela carrega e não na alma que ela esconde. Ela respondeu com uma voz firme e aveludada que soou estranhamente familiar nos ouvidos dele, mas que a arrogância dele não deixava identificar. A conversa que se seguiu foi o maior choque da vida de Rodrigo. Luana não era uma mulher de vitrine. Ela falava de história, de literatura e, com uma classe invejável, começou a bater de frente com o jeito prepotente dele. Ela fez piadas inteligentes sobre como ele tratava as pessoas ao redor e, sem ser grosseira, deu uma aula de humildade em pleno salão VIP. Rodrigo estava em transe. Pela primeira vez, ele não estava olhando para um decote ou para uma conta bancária. Ele estava encantado com o brilho de uma inteligência que o desafiava. Ele sentia que conhecia aquele olhar, aquele brilho de indignação que ela mostrava, mas o seu preconceito era tão grande que ele nunca ia imaginar que aquela deusa era a mesma moça que, horas antes, estava tirando o pó da sua estante. A Luana estava dando um checkmate no ego do patrão e ele estava amando cada segundo de sua derrota. O som da orquestra parecia flutuar no ar, criando uma redoma invisível ao redor de Rodrigo e Luana. Naquele momento, no centro do salão, o mundo exterior com seus contratos, milhões e futilidades tinha deixado de existir. Rodrigo, o homem que sempre manteve a distância de segurança de todos, agora segurava a cintura de Luana com uma delicadeza que beirava o temor, como se ela fosse uma obra de arte que pudesse se quebrar ao toque. A química entre os dois era algo que não se explicava, se sentia. Era como se as almas deles estivessem conversando em um idioma que as palavras não alcançavam. Ele estava fascinado pela mistura de doçura e inteligência daquela mulher misteriosa. E Luana, pela primeira vez na vida, sentia-se vista, sentia-se desejada, não pelo que ela fazia, mas pelo que ela realmente era. O telão no fundo do salão começou a contagem regressiva para a meia-noite. 10, 9, 8. A ansiedade tomou conta do ambiente. Rodrigo se inclinou, o rosto a milímetros do dela. O cheiro do perfume de Luana misturado ao aroma do champanhe, criando uma embriaguez que ele nunca experimentou. Eu não sei quem você é, de onde veio ou por que sinto que te conheço a vida inteira. Ele sussurrou, a voz carregada de uma promessa de algo novo. Mas eu não vou te deixar ir embora sem descobrir o seu nome. Luana fechou os olhos, o coração martelando contra as costelas. O desejo de se entregar àquele beijo, de esquecer o uniforme, os óculos e a mansão, era quase insuportável. 5, 4, 3... O mundo estava prestes a explodir em cores e luzes, mas o destino, que adora brincar de esconde-esconde, resolveu que o conto de fadas precisava de um choque de realidade. No meio da multidão que se espremia para a virada, Luana avistou um rosto que a fez congelar instantaneamente. Antônio, o chefe da segurança da mansão e braço direito de Rodrigo, estava circulando pelo VIP, com seus olhos de águia vasculhando cada convidado. Ele conhecia Luana há 3 anos. Ele sabia exatamente quem era a moça que morava nos fundos e limpava o escritório do patrão toda manhã. Se ele desse mais 3 passos e a olhasse de perto, a máscara dourada cairia e o sonho se transformaria na maior humilhação pública da história.
A vergonha de ser exposta como a empregada infiltrada diante de toda a elite da cidade falou mais alto que o amor. 2. Feliz Ano Novo. Enquanto os fogos estouravam no céu e todos se abraçavam, Luana cometeu o ato mais desesperado da noite. No momento em que Rodrigo fechou os olhos para selar o beijo, ela se esquivou com a agilidade de quem vive fugindo das sombras. Ela não deu explicações, não disse tchau. Ela apenas mergulhou na multidão, correndo em direção à saída lateral, sentindo o salto dos sapatos baterem no chão como um cronômetro em contagem regressiva para o seu anonimato. Rodrigo abriu os olhos e encontrou apenas o vazio. Ele correu, tentou buscá-la entre os vestidos coloridos e os brindes, mas a mulher de ouro tinha evaporado. No chão, perto de onde eles dançaram, brilhava um objeto pequeno, mas fatal. A pulseira de identificação de borracha. Aquela que todos os funcionários da mansão eram obrigados a usar por baixo do relógio e que tinha se soltado no calor da fuga. Rodrigo pegou o objeto, o senho franzido, a respiração ofegante. O mistério agora tinha um rastro e ele levava direto para dentro da sua própria casa. A manhã do primeiro dia do ano nasceu com uma luz preguiçosa, mas para Rodrigo o descanso era um luxo impossível. Ele não dormiu. Passou a madrugada inteira sentado na poltrona do seu escritório, girando entre os dedos aquela pulseira de borracha azul que encontrara no chão do salão. O objeto era comum, barato, sem nenhum brilho, mas para ele valia mais do que todas as joias da festa. A ficha estava caindo de um jeito doloroso e, ao mesmo tempo, libertador. Ele revisou cada segundo daquela noite mágica. O brilho do vestido dourado, a inteligência das palavras dela e, principalmente, aquele olhar de indignação que o desafiava. Rodrigo percebeu que a mulher que o deixou de queixo caído não era uma estranha vinda de outro planeta. Era alguém que respirava o mesmo ar que ele, que andava pelos mesmos corredores, mas que sua própria soberba o impediu de enxergar. Enquanto isso, nos fundos da mansão, o clima era de puro pânico. Luana estava de volta ao seu uniforme largo, ao coque apertado e aos óculos que pareciam um escudo contra o mundo. Ela limpava as prateleiras da biblioteca com uma energia desesperada, tentando apagar da mente a lembrança do toque de Rodrigo e o som da contagem regressiva. Ela se sentia como se tivesse cometido um crime, uma fraude imperdoável. O que eu estava pensando? Ela sussurrava para si mesma, sentindo um nó na garganta. Ela tinha certeza de que, a qualquer momento, o segurança Antônio bateria na sua porta para entregá-la e expulsá-la daquela casa com uma mão na frente e outra atrás. A Cinderela de ouro tinha voltado a ser a cinza da faxina, e o medo era a sua única companhia. O som da porta da biblioteca se abrindo foi como um trovão. Rodrigo entrou, mas não com o passo apressado de quem vai dar uma ordem. Ele caminhava devagar, observando cada canto daquela sala onde Luana sempre se escondia para ler seus livros. Ele parou a poucos metros dela. Luana continuou de costas, de cabeça baixa, esfregando um livro que já estava impecável. "Luana", ele disse, e o som do nome dela na voz dele fez o mundo dela parar. Ela se virou devagar, o coração batendo tão forte que ela achou que ele fosse ouvir. "Sim, patrão. O senhor precisa de alguma coisa?" Ela perguntou, tentando manter a voz profissional, mas a voz saiu trêmula, carregada de uma verdade que ela não conseguia mais esconder. Rodrigo não respondeu de imediato. Ele se aproximou, quebrando a barreira invisível que ele mesmo construiu durante anos. Ele não viu os óculos grossos, nem o uniforme sem graça. Ele viu o brilho de ouro no fundo daquelas pupilas. Ele viu a mulher que o ensinou o que era inteligência, no meio de um salão de futilidades. Com uma mão que agora tremia de emoção, ele retirou os óculos dela e, com um movimento suave, soltou o elástico que prendia o seu cabelo.
As ondas caíram sobre os ombros de Luana e a mulher misteriosa da festa reapareceu bem ali entre as estantes de livros velhos. Eu passei a vida procurando algo especial em festas caras e viagens internacionais, ele disse, com uma humildade que Luana nunca imaginou ver naquele homem. Mas eu fui cego o suficiente para não perceber que a luz que eu precisava estava limpando a minha estante e lendo os meus livros em silêncio. Luana não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de medo, mas de quem finalmente tinha sido encontrada. Rodrigo não a demitiu e nem a tratou como uma conquista. Ele a beijou ali mesmo, entre os clássicos da literatura, selando um pacto de que, naquela casa, ninguém mais seria invisível. A mansão do Rodrigo finalmente ganhou uma alma, e a Luana descobriu que o seu maior visual não era o vestido dourado, mas o valor que ela sempre teve e que agora o mundo inteiro podia ver. O ano começou com uma faxina pesada, mas não nos móveis, e sim no coração de um homem que aprendeu que o verdadeiro luxo é ter alguém de verdade para segurar a sua mão quando as luzes da festa se apagam. Eles não eram mais patrão e empregada. Eram apenas dois corações que decidiram que dali para frente a única regra seria o amor e o respeito, sem óculos, sem máscaras e sem medo de brilhar.